A Lua chega em sua fase quarto crescente no dia 27 de fevereiro, trazendo tensões de desenvolvimento e crescimento. Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos entender mais esse movimento do ciclo lunar atual. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente e quanto mais pessoas tiver acesso, melhor. Lembrando que tem um vídeo falando de toda a alunação do ciclo de peixes, que é importante compreender porque aqui a gente está chegando já na fase quarto crescente. Então dá uma assistida para entender melhor todo o ciclo e todas as energias que precisam ser consideradas. E esse quarto crescente vai acontecer no signo de Gêmeos, né? Então tem um quê de racionalidade, de intelectualização das emoções. Sempre que a Lua está passando por ali, a gente fica um pouco mais racional e tende a lidar com o campo emocional dessa forma, né? Intelectualizando. Mas o signo de Gêmeos também, por ser do elemento ar, ele traz muito dinamismo, ele traz uma necessidade de liberdade de circulação, né? O ar não pode ser contido, o ar precisa circular. E também a característica dele de mudar muito, né? Então causa aí, por mais que seja racional, uma mudança na forma, no humor como a gente estava sentindo, e isso vai impactar as energias, a alunação em si, a gente precisa considerar isso. A fase quarto crescente é quando a gente vê metade da Lua iluminada, né? Ela começa ali num formato de um C, né, característico, e vai enchendo, ficando metade dela iluminada no quarto crescente. Só que tem um detalhe, ela já estava crescente há pelo menos 2, 3 dias. Então vamos olhar sempre para o céu, não fiquem confiando nas folhas, nos calendários, porque a fase muda. Ela não vai ficar quarto crescente até a lua cheia. Tem mais uma fase no meio, vamos observar, vamos prestar atenção na lua que aparece no céu para a gente entender melhor e começar a trabalhar com essas fases que eu chamo de intermediárias. Além disso, é a fase que os líquidos começam a subir das raízes, né, para as pontas, aumentando o fluxo, aumentando a circulação de líquidos, os galhos começam a ter mais fluxo. Tem também uma maior circulação de pessoas, as marés começam a ficar mais agitadas, então reparem em quem está próximo ao mar se de fato está acontecendo isso, porque a gente vai entendendo cada vez mais esse ciclo, vai alinhando e compreendendo melhor como cada uma das fases impacta no nosso mundo e no nosso dia a dia. E é uma fase que a gente precisa firmar o curso, né? Porque é um aspecto tenso, como eu falei lá no início, então a gente precisa manter bem aquilo que foi iniciado para que se desenvolva, para que continue crescendo. Se a gente tiver dúvida demais, oscilar demais, né, uma palavra da Lua aí, oscilação, pode ser que atrapalhe o resultado que vai vir na Lua cheia. E também quem nasceu nessa fase, né, nessa fase de quarto crescente, tende a ter mais motivação, mais animação, mais disposição para lidar com as coisas da vida. Então, dependendo aí do seu mapa, né, da fase de nascimento, você tem tendências aí do humor, né, da motivação, aquele ânimo que te faz correr atrás dos seus objetivos. Entendendo a fase que você nasceu no seu mapa natal pode ajudar a compreender melhor. E aí essa fase favorece o quê? O crescimento, né? Corte de cabelo focado em crescimento. Então, crescimentos até rápidos. Então, quando a gente corta o cabelo nessa fase, tende a crescer mais rápido. Aumento de peso. Como há uma maior circulação de líquidos, né? Já dá aquela sensação um pouco maior de inchaço. Então, é importante cuidar aí da alimentação. Também para começar cursos, né? Procurar novos trabalhos, novas contratações, atividades físicas intensas, né, de maior impacto, né, de maior queima de calorias, de maior esforço, tudo isso é favorecido nessa fase. Também lançamentos, né, acordos, né, sessões de autógrafos, aquilo que a gente quer que seja visto. Agora sim é o momento da gente divulgar os projetos que já estiverem em fase de divulgação, lembrando sempre que a gente tem que alinhar aí o prazo, né? Não pode ser necessariamente nesse período que o projeto já está desenvolvido, mas se já estiver em fase de divulgação, tá certo, é hora de propagar a notícia pelo mundo. Favorece tudo aquilo que a gente quer que cresça, né? Que se desenvolva. Então, nesse sentido, a gente precisa pensar
quais são os nossos objetivos, quais são as nossas metas e aquilo que a gente precisa focar para ter um desenvolvimento legal. E também requer um quê de proteção, né? De zelar, de nutrir os objetivos. Então, aquilo que foi iniciado na lua nova, agora vai desenvolver, mas a gente precisa de um carinho, de um cuidado, de uma atenção especial. E essa fase não favorece o quê? A dietas, né? Porque, como eu falei, é um aumento da circulação de líquidos, então dificilmente a gente vai ter aquela sensação de estar perdendo peso se a gente está justamente o oposto, né? Ficando um pouco mais inchado, de acordo aí com a influência da Lua nos líquidos da Terra. Finalizações e encerramentos, né, tendem a ser mais demorados nesse período porque a energia, a atenção é para que a gente cresça, né, para que a gente desenvolva. Então, se nesse momento a gente pode estar precisando de fazer términos, seja lá do que for, tem em mente que vai levar um pouco mais de tempo, vai gastar um pouco mais de energia, né? Um envolvimento emocional maior vai ser necessário para fazer essa finalização. E também se as metas e objetivos não estão tão precisos, né? A gente precisa, como eu falei, firmar o curso, então requer que tudo esteja ali andando de acordo com o que foi planejado, estabelecido de acordo com o que foi semeado na lua nova. Então vamos ver o recado da mandala, né? Quais são as outras energias que a gente precisa considerar para continuar desenvolvendo esse ciclo. E aí chegamos à lua quarto crescente, acontecendo no dia 27 de fevereiro, às 5h05 do horário de Brasília. Sol a 8 graus de Peixes e lua a 8 graus de Gêmeos, né? Trazendo então uma racionalidade, né? Uma questão mais intelectual, mais lógica para o emocional, que é característico de quando a Lua está passando em Gêmeos. Mas também é um dinamismo, né? Uma busca por liberdade emocional, daquilo que muitas vezes a gente precisa circular para sentir as coisas. Além disso, ela vai fazer um aspecto forte com a Vênus a 8 graus de Áries, né? Então, traz ali, essas questões emocionais vão influenciar nos temas da Vênus, dos relacionamentos em geral, das finanças. Então, a gente tem que ter uma certa atenção, porque dependendo daquilo que foi plantado, projetado para essa lunação, a coisa precisa dessa energia mais racional para crescer. E se está ligado a relacionamentos, a finanças, vai precisar também desse entendimento sobre o que a gente está sentindo para não deixar que as oscilações, mudanças de humor atrapalhem. Porque a Vênus em Áries, como eu falei, ela está muito mais, né, impulsiva, muito mais disposta ali a lutar por aquilo que ela quer, mas isso traz também uma necessidade, às vezes até de impulsividade, de sair na briga mesmo por aquilo que acredita que precisa. Então, com esse sentido, mais as oscilações, as mudanças de humor que a gente está sujeito aí diariamente, pode impactar nos temas todos da Vênus e nos projetos que a gente está desenvolvendo. É por isso que precisa ter uma certa clareza sobre aquilo que está sentindo. Uma clareza, né? E até muitas vezes aqui usar do intelecto, da racionalidade para ponderar melhor as emoções. Apesar de que emoção não responde bem a esse tipo de estímulo, né? É algo que a gente sente, então é difícil intelectualizar isso, é difícil racionalizar muitas vezes aquilo que sente. Mas é preciso porque quando é feito de qualquer forma, a tendência é que seja levado aí por questões emotivas e atrapalhe muitas vezes os projetos e o que vinha sendo desenvolvido. E lembrar sempre que o momento de lua quarto crescente é o momento que a gente precisa manter o curso, né? É uma tensão, vocês podem ver aqui o aspecto de quadratura que para a astrologia marca a fase de quarto crescente e a fase de quarto minguante. Então é um momento que há uma tensão, incômodo para crescimento da energia, para crescimento e desenvolvimento daquilo que já vinha sendo planejado. Então é sair da zona de conforto, né? Porque é um incômodo, então a gente é obrigado a tomar atitude. Muitas vezes os projetos não estão indo na direção que a gente queria e é necessário colocar aí um pouco mais de empenho nesse sentido.
Aí, além disso, o ascendente caiu também novamente em Aquário, 26 graus, e traz aqui uma energia de Mercúrio e Saturno. Então, tanto para trocas, quanto para comunicação, quanto para o pensamento, a gente precisa ter um pouco mais de estrutura, um pouco mais de responsabilidade, maturidade, para não se sentir limitado, além de incorporar a inovação, a excentricidade, continuar na verdade, né, porque esse foi o mesmo ascendente que caiu na lua nova. Então é dar continuidade a essas energias de Aquário, só que agora pensando na comunicação, na fala, né, nos pensamentos, nas trocas e comércios e fazendo tudo de acordo com a energia de Saturno. Lá novamente no meio do céu, no destino, na bússola aí desses dias, até a lua cheia, nós temos o signo de Escorpião. Então, reforçando mais uma vez aquela intensidade toda que foi mostrada na lua nova. E trazendo de novo, né, o potencial aí de transformação, de curas, de purgas, de ressurgir das cinzas, né, muitas vezes, que é o trabalho desse signo de Escorpião. Então, publicamente, o que é esperado dos nossos projetos é que a gente tenha esse tipo de desenvolvimento, essa capacidade de dar respostas e muitas vezes de pegar sentimentos, né, que aqui a gente está falando de lua, pegar tudo isso e transmutar em algo positivo, em curar, né, possíveis feridas aí dos grupos que a gente está inserido. Ficou faltando falar lá na mandala, mas além da energia forte com a Vênus, tem também com Júpiter, né? Então, essa lua, ela tem um potencial de crescimento, de expansão do que quer que a gente esteja sentindo ou trabalhando na época. Então, quando acontecer, a gente tem que ter em mente que, além da força para desenvolver, tem também o Júpiter marcando essa energia para expansão, para crescimento, para trazer benesses, né? Então, é uma lua que faz aspecto com a pequena e com a grande estrela da sorte da astrologia. Está muito favorável, desde que a gente saiba considerar todos os potenciais e lidar com as oscilações, né? E trazer o dinamismo que é necessário, que é pedido pelo signo, mas também de continuar tudo aquilo que foi plantado lá na lua nova, de acordo com a vontade e de acordo com os objetivos. E eu gosto de lembrar sempre que tem que ter ressonância interna, né? Tem que fazer sentido internamente, porque senão tudo isso aqui é uma informação, né, desnecessário até. Então é importante analisar na vida de cada um, prestar atenção nos sinais, ver como está o alinhamento do ciclo, né, lunar com o seu individual, que é um dos pontos mais importantes que a gente tem que considerar. E essa Vênus está caminhando para uma conjunção com Júpiter, né? Então vai ser o momento que as duas estrelas da sorte da astrologia tendem a se unir. Eu já havia antecipado esse movimento. A gente vai ter um vídeo na terça-feira falando sobre, então fiquem ligados aí no canal para entender melhor, porque é um momento que a gente pode potencializar muita coisa, colher benefícios desde que a gente saiba lidar com isso. Uma das coisas que a gente vai poder aproveitar, por exemplo, é para melhorar a parte financeira ou a parte de como a gente ganha o nosso sustento, né? Aqui falando de trabalhos, então a gente sabe que todos nós estamos sendo desafiados nessa parte do trabalho. Piorou muito nos últimos anos essa questão trabalhista aí no Brasil, então a gente precisa de todo o auxílio que a gente puder conseguir para melhorar para todos nós. O importante é ter consciência e saber trabalhar, mas eu vou falar tudo isso no vídeo da terça-feira. E lembrando que todos esses movimentos foram falados, né, aqui no canal em 2022. A gente viu muito tema da materialidade em todos os seus aspectos sendo trabalhados por uma sequência de eclipses. E agora a gente está tendo que lidar com os resultados disso, com as consequências. Então é importante que a gente tenha consciência e saiba aproveitar os potenciais que as energias astrológicas podem nos trazer para favorecer todas essas áreas. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí o seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Na descrição tem o link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Para quem quiser saber mais sobre a fase lunar do mapa natal,
pode me chamar, tem um link do WhatsApp para marcar a sua consulta e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo e que ela zele por nós sempre.